Coloque a mão no coração, vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, ainda na Tua presença, eu quero agradecer ao Senhor por mais esse período, meu Deus da Casa Firme, com o tema cura sentimental. Eu não sei como cada um que está aqui, que está pela transmissão, encontra-se sentimentalmente, emocionalmente, mas eu oro, meu Deus, para que ao término desta reunião, as emoções que talvez estão bagunçadas, desequilibradas, meu Pai, os sentimentos e as emoções que talvez, meu Deus, encontraram um lugar no coração dessa pessoa, seja ela a ira, a raiva, o ódio, a mágoa, o ressentimento, meu Deus, seja lá qual for, os sentimentos e as emoções que talvez até estão já adoentando ela fisicamente, adoentando o corpo, afetando a vida, porque nós sabemos, meu Deus, que um emocional doente, uma cabeça doente, uma mente e um emocional desequilibrado podem afetar todo o corpo. Por isso eu peço, meu Pai, ajuda-nos a possuir a paz que já foi deixada pelo Senhor, que é uma paz que excede todo o entendimento, que não se explica, é uma paz, meu Deus, que as circunstâncias, as pressões, as dificuldades, os problemas não podem roubar. A paz que o Senhor deixou, meu Deus, é uma paz em meio à guerra. A paz que o Senhor deixou, uma paz que nos tranquiliza, mesmo em meio à guerra, a pressões, dificuldades, ataques, injustiças. Que cada um receba essa paz, entre no descanso do Senhor. Meu Pai, como o Senhor disse para o teu povo diante do Mar Vermelho, o Senhor diz a nós também: acalmem-se. Acalmem-se, vejam o livramento que hoje o Senhor lhes dará. Antes o Senhor, meu Deus, abriu um caminho no meio do mar e livrar o seu povo definitivamente das mãos dos egípcios. O Senhor exigiu que aquele povo se acalmasse. Os seus discípulos não puderam lidar com a tempestade que havia fora, porque também havia uma tempestade dentro. Então isso nos ensina, meu Deus, que primeiro nós vencemos dentro, primeiro temos que subjugar os sentimentos e as emoções que cegam, que, meu Deus, embaçam a nossa visão, que, meu Pai, nos bloqueia. Ajuda, meu Deus, cada um viver esses rompimentos internos, vencer o medo, vencer a tristeza, vencer a amargura, vencer o ódio, vencer, meu Pai, a mágoa, seja lá quais forem os sentimentos que estão aprisionando, escravizando, ajuda ela a romper. Eu oro por cura sentimental, eu oro, meu Deus, por um equilíbrio emocional, por inteligência emocional. Nós não temos o poder de controlar, meu Pai, o que as pessoas podem fazer. Nós não podemos, meu Deus, determinar o que vai, nós não temos poder sobre o que acontece, mas temos poder para, meu Deus, dominar a nós mesmos, dominar sentimentos, não sermos dominados por eles. É o que a tua palavra, é o que as escrituras nos ensinam, meu Deus. Então, que o teu povo aprenda isso e receba e viva cura sentimental nessa tarde. Conduz essa reunião e fala conosco, fala nosso coração. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, amém. Amém, graças a Deus. Podem sentar vocês que estão aqui. E eu quero ler Juízes capítulo 11, eu vou começar no versículo 12. Diz assim: Jefité enviou mensageiros ao rei Amonita com a seguinte pergunta: que é que tens contra nós para teres atacado a nossa terra?
o rei dos amonitas respondeu aos mensageiros de Jefté: quando Israel veio do Egito, tomou as minhas terras, desde o Arnon até o Jaboque, até o Jordão. Agora, devolvam-me essas terras pacificamente. Olha só, o que vemos aqui, através do rei dos amonitas, é o que nós vemos na sociedade atual, né? A criação de narrativas infundadas, né? Narrativas muitas vezes bem elaboradas, mas que não tem fundamento. Não é verdade, não se comprova. O rei amonita avançou contra o povo de Deus, porque queria se apropriar de algo, de terras, que o Senhor havia dado ao seu povo, que o seu povo havia conquistado por meio de guerras. E nós vamos ver que nem partiu de Israel, né, iniciar essas guerras, mas inimigos entraram em guerra. Nações se opuseram, se levantaram contra. Israel sempre lutou e brigou pela paz. Mas, quando alguém se levantava contra, se opunha, esse povo entrava na guerra para vencer. E é como nós devemos entrar em cada guerra, em cada batalha, né? Entrar para vencer. A Bíblia manda nós seguirmos a paz com todos, vivermos em paz com todos, né? Se possível, porque nem sempre é possível, porque há pessoas que não querem viver em paz, querem criar situações, querem criar problemas, e nós não podemos nos intimidarmos. Você vai ver que Jefté lidou com isso, com muita sabedoria, com muito sangue frio, né? Não se intimidou, ainda que diante desse, digamos, desaforo, porque eles não tinham razão nenhuma para exigir essas terras, não tinham razão nenhuma, mesmo diante desse desaforo, ele tentou resolver pacificamente, porque o povo de Deus é o povo da paz. Nós temos que lutar pela paz, nos esforçar para viver em paz com todos, mas jamais nos intimidarmos diante de uma pressão, diante de uma ameaça, jamais ceder, entregar aquilo que é nosso e que nos pertence. Amém, gente? Então, olha só como Jefté lidou. Então ele recebeu, né, esses mensageiros do rei amonita, exigindo que ele devolvesse terras que não pertenciam aos amonitas, terras que eles haviam conquistado. Jefté mandou de novo mensageiros ao rei amonita dizendo: assim diz Jefté, Israel não tomou a terra de Moabe, e tampouco a terra dos amonitas. Quando veio do Egito, Israel foi pelo deserto até o Mar Vermelho e daí para Cádiz. Então Israel enviou mensageiros ao rei de Edom, dizendo: deixa-nos atravessar a sua terra. Mas o rei de Edom não quis ouvi-lo. Enviou o mesmo pedido ao rei de Moabe, e ele também não consentiu. Assim Israel permaneceu em Cádiz. Em seguida,
Os israelitas viajaram pelo deserto e contornaram Edom e Moabe, passaram a leste de Moabe e acamparam do outro lado do Arnon. Não entraram no território de Moabe, pois o Arnon era a sua fronteira. Depois Israel enviou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, em Hesbom, e lhe pediu: deixa-nos atravessar a tua terra para irmos ao lugar que nos pertence. Então, observe que em nenhum momento eles estavam procurando confusão, né? Procurando guerra. Mas quando a guerra bate à sua porta, você não tem saída, você tem que enfrentar. Amém, gente? Você tem que enfrentar. Você não pode deixar o inimigo avançar, querer se apropriar daquilo que é seu, e por medo, né, ceder a essa pressão. Não. Você vê o Jefité tentando resolver na conversa, tentando resolver de forma amigável, deixando ali claro, né, a verdade, os limites, deixando claro que inclusive ele respeitou os limites que foram estabelecidos para ele. Ele pediu para atravessar. Está aqui, ó. Ele pediu para atravessar a terra do rei de Edom. Ele não quis ouvir. O que ele fez? Ele contornou, né? Não entraram, no versículo 18. Em seguida os israelitas viajaram pelo deserto e contornaram Edom e Moabe, porque Edom e Moabe não facilitou, não permitiu a passagem. Então contornaram, fizeram um caminho mais longo, respeitou o não. Tem gente que não sabe respeitar o não, os limites que são impostos. E o povo de Israel respeitou o não de Edom, o não de Moabe, pegou um caminho mais longo, não entraram no território de Moabe, pois o Arnon por onde passaram era a fronteira, né? Depois enviou mensageiros ao rei dos amorreus, Seom, rei dos amorreus, né? Com o mesmo pedido: deixe-nos atravessar a tua terra para irmos ao lugar que nos pertence. O que o rei Seom fez? Não acreditou em Israel, que Israel fosse apenas atravessar seu território. Assim convocou todos os seus homens e acampou em Jaza e lutou contra Israel. Quem lutou contra Israel? Quem entrou em guerra contra Israel? O rei Seom. Não foi Israel que entrou em guerra contra Seom. Seom entrou em guerra contra Israel. Aí diz aqui, ó. Então o Senhor, 21, o Deus de Israel entregou Seom e todos os seus homens nas mãos de Israel, e este os derrotou. Israel tomou posse de todas as terras dos amorreus, pois viviam naquela região, conquistando-a por inteiro, desde o Arnon até o Jaboque, e desde o deserto até o Jordão. Então, eles se apropriaram destas terras como despojos de guerra, né? Eles não invadiram aquela terra. Acontece que Seom entrou em guerra, e como Israel tinha ao seu lado o Deus Todo-Poderoso e estava com a razão, Deus deu vitória. E eles fizeram o que todos faziam quando venciam uma guerra: se apropriavam dos despojos, das terras. Então foi uma conquista aqui, ó, legal. Não tinha nada ilegal, nada irregular. E aí ele fala para os amonitas aqui, ó: agora que o Senhor, o Deus de Israel, expulsou os os amorreus, da presença de Israel, seu povo, queres tu tomá-la?
Acaso não tomas posse daquilo que o teu Deus Camus te dá? Da mesma forma, tomaremos posse do que o Senhor, o nosso Deus, nos deu. És tu melhor do que Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe? Entrou ele alguma vez em conflito com Israel ou lutou com ele? Durante 300 anos, Israel ocupou Hesbom, Aroer, os povoados ao redor e todas as cidades às margens do Arnon. Por que não os reconquistaste todo esse tempo? Aí ele fala assim, ó, nada fiz contra ti, mas tu estás cometendo um erro lutando contra mim. Vamos repetir? Nada fiz contra ti, mas tu estás cometendo um erro lutando contra mim. Diga comigo que o Senhor, o juiz, julgue hoje a disputa entre os israelitas e os amonitas. Então que o Senhor julgue, que o Senhor diga quem é que está certo, quem é que está com a razão. E só de ler, percebe-se aqui, né, quem estava com a razão, quem estava certo. O povo de Israel estava lá, né, na sua terra, vivendo a sua vida. E aí chega, né, esses amonitas para incomodar, para perturbar, para criar caso, para criar uma situação. Literalmente, estavam criando uma situação. Tem gente que é como os amonitas, né? Busca guerra com quem está em paz, com quem está vivendo a sua vida, com quem está ali vivendo a sua vida da forma, né, de forma legal, justa, né? Então assim, e aí essa história nos mostra, como também vários outros exemplos mostram, que se você quer arrumar problema para a sua vida, é fácil, se meta com quem é de Deus. A Bíblia diz assim, ai daqueles que tocam na menina dos meus olhos. Ai daqueles que tocam nos meus ungidos. Então, se alguém quer problema, por isso que nós sempre trazemos, lembramos o exemplo de Davi. O Davi reconhecia, respeitava a unção de Saul. E mesmo Saul já perdido, endemoniado, cego, totalmente fora do propósito, perseguindo ele, Davi mesmo assim o respeitava e o honrava. O Saul não respeitava a unção que ele recebeu de Deus, mas Davi respeitava a unção que Deus deu a ele. Amém, gente? Por quê? Porque ele sabia. Ele sabia desse ai de quem toca nos meus ungidos. Ai de quem, né? Vamos lembrar da promessa que o Senhor fez a Abraão, a promessa essas que nos pertence também, porque se você é da fé, é descendente de Abraão. O Senhor disse, eu abençoarei os que te abençoarem, eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então você se colocar contra, né, o que é de Deus, contra quem é de Deus, é a maior estupidez. Você vai pegar problema para a sua vida. E eu gosto dessa expressão aqui, ó, do Jefité. Nada fiz contra ti, mas tu estás cometendo um erro lutando contra mim. Como quem diz, ó, se coloque no seu lugar, vá cuidar da vida de vocês e do que pertence a vocês, e não se meta conosco, e não vem colocar o dedo naquilo que não pertence a vocês.
porque isso vai terminar mal para vocês. Josué deixou bem claro: eu não quero guerra, eu não quero problema, mas eu exijo que respeitem, né, os meus limites. Vocês não vão se apropriar daquilo que é nosso, não vão tomar posse e não vamos entregar aquilo que Deus nos deu. Amém, gente? Nós precisamos dessa postura. Nós precisamos lidar, né, com os amonitas dessa maneira, que querem invadir, que querem tomar posse daquilo que Deus nos deu, daquilo que é seu. Então ele não se intimidou. Você vê que eles chegaram, né, botando banca, chegaram com pressão. Olha só, a audácia, a ousadia, a presunção aqui dos amonitas, né, com uma narrativa mentirosa. Quando Israel veio do Egito, tomou as minhas terras. Mentira. Mentira. Israel não tomou nada. Israel conquistou de forma legal. Se apossou como despojo de guerra. Então, tem gente que chega com mentiras, chega com narrativas, querem te intimidar, querem fazer você ceder e recuar. E Jefité nos ensina como devemos agir. Eles chegaram já botando banca. Agora devolvam-me essas terras pacificamente. Faz-me lembrar até, inclusive, né? Estamos falando também de um amonita. Lembra do Naás, o amonita que chegou contra Jabes de Gileade? Era característico deles, né? Essa ousadia, né? Essa intimidação. Eu vou fazer um acordo sim, né? Desde que eu fure o olho direito de vocês. Então eles chegavam com força, chegavam ameaçando, né? Tentando mostrar que só tem uma saída, é você se submeter, é você se render. Mas o povo de Deus, se você é de Deus, você vai se curvar a Deus e aquilo que Deus determinar, e não aquilo que alguém acha que você tem que fazer, que ceder. Amém, gente? Se você tiver que se humilhar, se curvar, se submeter, é a Deus e aquilo que Deus determinar, e não aquilo aos caprichos de alguém, aquilo que alguém acha que eu devo fazer. Não, tem que saber qual é a vontade de Deus, né? Se Deus mandar eu me submeter a algo, eu vou me submeter. Se Deus, né, determinar que eu abra mão de algo, eu vou abrir. Agora, não vou me mover porque alguém quer, porque alguém acha, pensa que eu devo me mover. Amém, gente? A situação chegou para mover. E toda a situação chega para nos movermos, para nos mover de alguma forma. Só que nós não temos que ser movidos pelas circunstâncias, pelas opiniões, pelas pressões, né? Nós não temos que nos intimidar com as narrativas. Deus quer um povo que defenda a verdade, que defenda os princípios bíblicos, que fique com aquilo que é certo, mesmo que tenha uma multidão gritando que está errado. Porque nós vivemos esse tempo de inversão de valores. A Bíblia fala que transformaria o certo em errado, né? E o errado em certo. Ainda a bispa falava no domingo sobre isso. Se você tiver problema com o cachorro de alguém, é melhor você bater no dono do cachorro do que bater no cachorro, entendeu? Você vai ter menos problema se agredir o dono do que se agredir o cachorro. E por aí vai, né? Não se pode, e claro, ninguém está aqui validando maus tratos aos animais, jamais, jamais, isso é errado. Mas você vê a inversão, penas
terríveis, aí penas duras, né? Para quem matar um animal, sei lá que animal, mas brigam, né? Para legalizar, em muitos lugares já está legalizado o assassinato de indefesos no ventre. Quantos lugares que já legalizaram o aborto? É permitido. E, né, ganha-se essas legalizações, construindo essas narrativas falsas, mentirosas. Entendeu? Meu corpo, minhas regras. Então, o inimigo avança com força, com as suas mentiras, com as suas narrativas. E nós não podemos nos calar, nos intimidar, nos acovardar, né? Quantos que não se posicionam, não defendem o que é certo, não defendem o que a palavra defende, porque temem a desaprovação, temem a rejeição, temem alguma retaliação. E nós temos que ter essa postura aqui, ó, do Jefité. Eu estou com a razão, eu sei o que é certo, né? Eu não fui injusto, eu não fui desleal, eu não fui desonesto, eu não cometi nenhum crime, e eu não vou ceder, eu não vou me acovardar. Então guarde essas palavras aqui, ó, do Jefité, porque mostra um homem, né, de postura firme, um homem que buscava por paz, né? Fugia de conflitos desnecessários. Porque tem conflitos, tem guerras que nós não temos que travar. Tem muita gente doente, inclusive, porque pega a guerra, né, que não tinha que pegar. Enfrenta guerras que não tinha que enfrentar. Então, de algumas guerras, como por exemplo, quando os irmãos se levantaram contra ele, dizendo que ele era filho de uma prostituta, uma mulher estranha, que não ia herdar, você vê a Bíblia dizendo que ele fugiu da casa dos seus irmãos. E essa atitude não foi uma atitude covarde, mas foi uma atitude sábia, né? Ali sim foi sábio, ele abriu mão da herança dos pais, porque ele decidiu na vida que o que ele conquistaria, o que ele teria, seria fruto do seu trabalho, da sua luta, do seu esforço. Eu vejo em Jefité a mentalidade do Abraão, né? Quando o rei de Sodoma quis dar a eles, não vou pegar nada, não quero nada, porque amanhã você vai dizer que eu te enriqueci, então não quero nada. Não quero nada. Tudo que eu tiver vai vir da mão de Deus. Amanhã ninguém vai dizer que foi eu que abençoei, não, foi Deus, vai vir da mão de Deus. Quem vai me abençoar é Deus. Quem vai me abençoar é Deus. Então, ele não brigou pela herança do pai, né? Ele saiu de casa, foi rejeitado pela família, mas a Bíblia descreve ele como um guerreiro, como um homem poderoso, né? Um homem valente. Aqui, ó, era um guerreiro valente, era um valente e valoroso. Então, esse homem, sendo um valente, um guerreiro, né? É contraditório pensar, acreditar que ele fugiu dos irmãos. A Bíblia usa o termo aqui que ele fugiu, né, dos irmãos, fugiu da casa do seu pai, mas na verdade ele foi expulso de lá. E ele decidiu, não vou brigar por essas coisas, né? Essa é uma guerra que eu não quero viver, brigar por essas coisas, porque eu sei que aquilo que pode vir das mãos de homens é infinitamente superior ao que pode vir das mãos de Deus. Eu quero o que vem das mãos de Deus. Quem vai
me abençoar, é Deus. E nós vemos que Deus o abençoou de tal forma, de tal maneira, que o rejeitado, desprezado, humilhado, expulso, ocupou maior posição, veio a ser cabeça e capitão deles. Os mesmos que expulsaram foram e imploraram: venha e seja o nosso capitão, seja o nosso cabeça. Quer dizer, não perdeu nada. Então, Jefté sabia escolher suas guerras, não entrava em guerras desnecessárias, mas quando alguém entrava em guerra com ele, para tentar se apossar daquilo que Deus havia dado a ele, ele reagia à altura, ele não se intimidava. Então eu vou repetir mais uma vez, nada fiz contra ti, mas tu estás cometendo um erro lutando contra mim, que o Senhor, o juiz, julgue a disputa entre os israelitas e os amonitas. No 28 diz: entretanto o rei de Amon não deu atenção à mensagem de Jefté. Ele teve a chance, os amonitas tiveram a chance, de se colocar no lugar deles. Está acompanhando isso ou não, pessoal? O Jefté deu a oportunidade, deu a chance para os amonitas reverem o seu comportamento, e darem passos para trás, porque estavam invadindo, estavam se intrometendo naquilo que não pertencia a eles. Então o Jefté ainda foi misericordioso, o Jefté ainda deu a oportunidade: não se meta, vocês não têm razão, vocês não precisam entrar em guerra, vocês não têm direito, essa terra é nossa. Então assim, repensa aí essa atitude, coloque-se no seu lugar, porque senão vai ficar pior para vocês. Ele não deu atenção. No 32, diz assim, então Jefté foi combater os amonitas, e o Senhor os entregou nas suas mãos. O Senhor os entregou nas suas mãos. Ele conquistou 20 cidades, desde Aroer até as vizinhanças de Minite, chegando a Bel-Queramim. Assim os amonitas foram subjugados pelos israelitas. Muito bem. Agora, eu destaco outro ponto importante. Às vezes Deus endurece corações de pessoas, como endureceu o coração aqui dos amonitas, para não darem atenção, não darem crédito, e avançarem contra Jefté, mesmo sem razão nenhuma, porque Deus queria, Deus que já havia feito muito por Jefté, Deus que já havia colocado Jefté por cabeça, agora queria dar a Jefté ainda mais terras. Está entendendo? Quando Deus endureceu o coração do faraó e fez que faraó saísse em perseguição aos israelitas, mesmo depois de ter deixado o povo ir, Deus estava naquilo. Aquilo era propósito de Deus, Os israelitas fracassaram na fé na ocasião, pensando que Deus tinha mudado de ideia, pensando que Deus estava trabalhando contra e não a favor, o que era inconcebível esse pensamento, mas eles conceberam. Eles deixaram uma ideia tola, estúpida como essa entrar, e na verdade Deus estava trabalhando para mostrar o seu poder, para os israelitas verem o grande poder do Senhor, e colocar um ponto final de uma vez por todas naquela questão dos egípcios. Tanto que o Senhor fala para Moisés: diga ao povo que marche,
Diga a esse povo para não ter medo, porque os egípcios que hoje eles estão vendo, eles não vão ver mais, nunca mais vocês verão. Então Deus estava trabalhando para dar um grande livramento. Deus estava no endurecimento do coração do faraó. Deus, estava no endurecimento aqui do coração dos amonitas, que mesmo sem razão decidiram avançar contra o Jefité para a sua própria ruína, para a sua própria queda, para a sua própria destruição. Porque o Senhor entregou os amonitas às mãos do Jefité. E ele ainda conquistou mais 20 cidades. Então, aqueles que queriam, se apropriar de terras que nem eram deles, perderam ainda mais. É o que acontece quando a pessoa, não se contenta com o que é seu e que é o dos outros, e quer se apropriar daquilo que é dos outros. Ela acaba perdendo até o que ela tem. Até o que ela tem. Então eu quero mostrar para você a maneira como Jefité respondeu a essa situação, a esse levante, a esse avanço do inimigo, que queria se apropriar de algo que Deus havia dado a eles. Não ceda, não se intimide, não abra mão do que é seu, não abra mão. Ele ainda fala aqui no 24, acaso não tomas posse daquilo que o teu Deus Camus te dá? Quer dizer, aquilo que o teu Deus te dá, você não toma posse? Aquilo que o teu Deus coloca nas suas mãos, não é seu? É como se ele dissesse, se eu tivesse querendo me apropriar do que é seu, se eu quisesse colocar o dedo naquilo que é seu, você se levantaria. Só para simplificar, qualquer um chega na sua casa, abre a porta da sua casa, entra. Se um desconhecido, entrar na sua casa, abrir a sua geladeira, você vai permitir? Sim ou não? Você vai botar para correr, você vai chamar as autoridades, você vai se posicionar, sim ou não? A casa é sua. Isso nós temos que fazer, nós temos que defender o que é nosso, de todas as maneiras, principalmente espiritualmente. Agora, levando para o lado espiritual, é assim que o diabo age. O diabo quer se apossar daquilo que o Senhor já te deu, daquilo que Jesus já conquistou na cruz. Ele quer se apossar. E a Bíblia fala que a única maneira do diabo se apossar, roubar, saquear a sua casa, é amarrando você. A Bíblia diz que se o valente não amarrar o outro valente, ele não consegue saquear a casa. Ele não consegue. Para ele saquear, ele tem que amarrar o valente, para então saquear a sua casa. Ou seja, o diabo só vai conseguir se apossar do que é seu, se antes ele amarrar você. Ninguém pode entrar na casa do homem forte, levar dali seus bens, sem que antes o amarre. Só então poderá roubar a casa dele. Vou repetir, ninguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali os seus bens, sem que antes o amarre. Só então poderá roubar a casa dele. E sabe como o diabo amarra muitas pessoas? Sabe o que trava muitas pessoas? A intimidação. Ele usa de ameaça, Ele vem com força, com ameaça, com intimidação. Posso lembrar também do exemplo de Senaqueribe, o rei da Síria, que avançou contra Ezequias e enviou cartas de intimidação, mandou os mensageiros dele tocar o terror, fazer ameaças, dizendo, olha, que Deus, de qual nação pôde livrar seu povo das minhas mãos?
Ele dizia bem assim: não deixem que Ezequias os engane quando ele diz que o Senhor vai livrá-los. Não caiam nessa mentira. Em que vocês estão baseando a confiança de vocês? Vocês estão acreditando nas palavras de Ezequias, que está dizendo que Deus vai livrar vocês? Não se deixe enganar, porque nenhum povo, nenhum Deus, nenhuma nação pôde livrá-los das minhas mãos. Então ele apresenta lá, né, o seu histórico de vitórias, de conquistas, de reis, nações que ele enfrentou e subjugou. E ele estava certo de que Ezequias, Israel, né, Judá seria mais uma que ele ia subjugar. Só que o Ezequias estava lá, dizendo para o povo: não tenha medo, não se intimidem, né? Está o poder humano, mas conosco está o poder do Senhor. Olha só, olha a ameaça que ele faz. Em Isaías 36, versículo 13. E o comandante se pôs em pé e falou alto em hebraico: ouçam as palavras do grande rei, o rei da Síria. Não deixem que Ezequias os engane, ele não poderá livrá-los. Não deixem Ezequias convencê-los a confiar no Senhor, quando diz: certamente o Senhor nos livrará, essa cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Não deem atenção a Ezequias. Assim diz o rei da Síria: venham fazer as pazes comigo. Então cada um de vocês comerá da sua própria videira e de sua própria figueira, e beberá água de sua própria cisterna, até que eu os leve a uma terra como a de vocês, terra de cereal, de vinho, terra de pão e de vinhas. Quer dizer, só promete. O diabo faz promessas também, mas não cumpre uma. Em época de eleição, promete, e ser eleito, entendeu? Não faz outra coisa a não ser lesar o povo, a população, né? Não cumpre uma promessa. Então, assim era, né? Assim é o inimigo, né? Ele chega, ele faz a proposta: olha, façam as pazes, se submetam, né? Assim, eu vou, se vocês submeterem, cada um vai poder comer da sua própria videira, da sua própria figueira, vai ser melhor, vocês vão ter perdas, né? Só não terão liberdade alguma, serão escravos, mas vai ter o que comer, não vai passar fome. É igual Israel no Egito. Israel tinha um cardápio mais variado no Egito, mas a que preço? Eram escravos, seus filhos eram mortos. Quando foram livres, entraram num processo onde o Senhor trabalhou a dependência, né? Deus queria que aquele povo aprendesse a depender dele. Então, por um tempo, o Senhor deixou eles passar fome, passar necessidade, para que eles pudessem aprender a depender dele. E o maná era enviado todos os dias. O maná era enviado todos os dias. Não tinham aquele cardápio, mas tinham liberdade e a promessa e a projeção da terra prometida. Estavam rumando para a vida dos sonhos. Mas aquele povo, muitas vezes com saudade das melancias, dos alhos porós, do cardápio mais variado, pensou, desejou voltar para o Egito. Só que o Egito era o lugar, era a terra da escravidão. Então o diabo planta muitas vezes a cabeça das pessoas. É melhor você, né, aceitar a escravidão, aceitar ser um escravo, né? Pelo menos você tem isso, pelo menos você tem aquilo, né? Não aceite essa mentalidade. O Senhor nos chamou para a liberdade e para a plenitude. Acontece que ninguém chega lá do dia para a noite. É um plantio, é um processo. E se eu persevero, se eu passo pelo processo, eu vivo tudo aquilo que Deus tem para mim. Eu desfruto da boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Então, o inimigo é assim, não deixem que Ezequiel os engane. Aí ele fala assim, alguma vez o Deus de qualquer nação livrou sua terra das mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses de Amate, de Arpade? Onde estão os deuses de Sefarvaim? Eles livraram Samaria das minhas mãos? Quem dentre todos os deuses dessas nações conseguiu livrar sua terra? Como então o Senhor poderá livrar Jerusalém das minhas mãos? Então, ele usou, de uma das melhores armas, ferramentas de controle. Ele usou de intimidação, ele usou do medo. Nós podemos lembrar da quantidade de pessoas que nessa época aí de pandemia, por medo, foram se sujeitando. Mesmo tendo pessoas, tendo a igreja, muitas vezes, através da palavra que é a verdade, desconstruindo as narrativas mentirosas, tem gente que o medo entrou de tal forma que ele, podendo ficar com a palavra, ficou com a voz da mídia, ficou com as narrativas. No tempo que deveria agredir mais, recuou, se escondeu, ficou em casa. E a gente vê uma diferença gritante entre aqueles que decidiram, no pior momento, dar passos de fé, no momento mais difícil, mais crítico, andar uma milha a mais, colocar mais força, daqueles que, quando ficou difícil, quando a pressão aumentou, fez como os soldados de Saul, fugiu, se escondeu. Tem gente que é assim, quando fica difícil, ele abre mão, ele cede. Quando a pressão aumenta, ele se rende, ele se curva. Ou seja, ele é movido pelas circunstâncias. O povo de Deus não é movido pelas circunstâncias, é movido pela fé. Ele não cede à intimidação. Ele não se intimida porque, na verdade, o povo de Deus é que deve intimidar. Porque o povo de Deus é comparado ao leão, à leoa, que não se deita até que devore a sua presa e beba o sangue das suas vítimas. O povo de Deus não baixa a cabeça, não se curva, enfrenta. Entendeu? Evita guerras, porque é o povo da paz. Mas quando entra numa guerra, entra para vencer. E se querem entrar em guerra, a bispa sempre fala isso. Eu não entro numa guerra para perder. Ela já falou várias vezes, que ela viveu aqui mesmo, na Taquari. Quando vieram fazer despacho aqui, ela nunca foi na porta do centro, orar, ungir. Mas quando vieram fazer despacho aqui na porta, aí ela partiu para cima. Aí ela foi até o local, até a porta do centro, também ungir e repreender esses demônios. Resumo da história, e é sempre assim, porque a Bíblia já diz, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Então, resumo, o centro fechou, a igreja está com a porta aberta, crescendo, salvando almas. Entendeu? Então, você precisa ter consciência, isso eu falava ainda ontem, também falava de Jefité e falava da consciência que ele tinha de Deus e dele. Quando uma pessoa conhece a Deus, sabe quem é. E quem sabe quem é, sabe o que pode fazer, até onde pode ir. Pessoas que não sabem quem são, não sabem o que podem fazer, quão poderosas são. Por isso que é importante você saber quem você é, conhecer a Deus, saber quem é Deus, conhecer o caráter, a natureza de Deus, não de ouvir falar, mas conhecer de forma revelada. Porque se uma pessoa sabe realmente, conhece realmente Deus, sabe que Deus não falha, Deus não mente, Deus não decepciona, Deus é justo, Deus julga. Está aqui, olha a fala de um homem
que conhece o caráter de Deus, que Deus julgue. Que Deus julgue entre mim e você. Porque eu tentei, né? Eu respeitei o limite de todos. Você não vê Jefité tentando se apropriar de nada que não era dele. Mas também, não vem invadir meu território, não. Amém, gente? É aquilo, eu não quero o que é dos outros, mas ninguém vai tomar o que é meu. Amém? Não queira o que é dos outros. Não inveje o que é dos outros. Não queira se apropriar do que é dos outros. Porque se alguém teve algo, você também pode conquistar. Não tem inveja, tem admiração, né? E se inspire em pessoas que obtiveram e alcançaram aquilo que você deseja. Não tem inveja. Não queira se apropriar daquilo que é dos outros. Creio que você também pode conquistar. E agora, quando quiserem se apropriar do que é seu, parta para a guerra. Está entendendo? Não se intimide. Não deixe o diabo usar, porque ele usa dessa arma de intimidação, de ameaça. Entendeu? Ele quer desequilibrar você. Só que você recebeu do Senhor a paz que excede todo entendimento, a paz que te tranquiliza e te dá força para encarar qualquer desafio. Então, se você está em Cristo, se você teme a Deus, você não tem o que temer. Apenas se posicione com essa firmeza aqui, ó. Porque às vezes algo endurece contra você, mas é para te favorecer. Deus está nisso também. A situação não poderia ter se resolvido de outra maneira, sim ou não? O rei amonita veio com uma narrativa, veio com uma história mentirosa. O Jefité expôs ali toda a verdade. Não, a verdade é essa, não é bem assim não. Aliás, não é nada disso que você está dizendo. Israel não invadiu o território de ninguém, não entrou em guerra contra ninguém, mas quando guerrearam contra nós íamos ficar de bracinhos cruzados? Nós entramos em guerra, e Deus foi conosco, Deus nos deu vitória, e nós fazemos o que qualquer um faz quando vence, se apossa dos espojos, e mais, né, fazia 300 anos já, que aquelas terras que eles estavam dizendo que era deles, estavam em posse de Israel. Então Jefité estava coberto de razão, não se intimidou e deixou bem claro, né? Nós nunca invadimos território de ninguém, nunca nos metemos na vida de ninguém. Não vão se meter na nossa também. Não vão invadir nosso território. Não vão se apropriar do que é nosso. Então, essa é a postura de um homem, de uma mulher de Deus. Busca a paz, busca viver em paz com todos. Mas nós sabemos, né, que nem todos querem paz. Tem gente que escolheu ser um amonita na vida, né? Alguém que só vem para perturbar, para encher o saco, né? Para botar o dedo onde não foi chamado, para opinar. Se tem uma coisa que é repugnante, totalmente descartável, é opinião não pedida. Não é verdade? Opinião não pedida. Então, assim, se nós precisamos de direção, precisamos da direção de Deus. Deus pode até usar bocas, usar pessoas como usa, mas não precisamos da opinião de alguém, do que alguém acha, entendeu? Tem gente que tem, assim, uma obsessão por controle, e sabe quando, outro dia eu disse isso para alguém, sabe quando vai estar bom para essa pessoa? Quando você parar de viver, parar de sonhar e viver para atender os caprichos dessa pessoa. E a pessoa em questão era um familiar. Tem gente que assim é tão egoísta, que só tem um jeito
de você lidar bem com ela, é você se anular. Agora, está certo isso? Está certo isso, gente? Nós somos chamados para servir as pessoas, mas para viver para Deus. Eu sirvo as pessoas para agradar a Deus. Eu não me torno uma pessoa subserviente, eu não faço, né, e atendo todos os caprichos de uma pessoa, né, porque eu preciso estar bem com ela, eu preciso agradá-la a qualquer custo. Não, preciso agradar a Deus a qualquer custo. Aí sim, agradar a Deus a qualquer custo. Se tiver que romper com cônjuge, quando eu digo romper com cônjuge, eu não estou mandando ninguém separar de ninguém. Eu estou falando de divergência, né? De divergência. Então, se posicionar, não concordo com isso. Não vou compactuar com isso. E a Bíblia deixa claro que por conta dessa divergência de fé, de princípios, o que aconteceria? E nós temos que lidar com isso. Aconteceria que a nora se viraria contra a sogra e vice-versa. Entendeu? Haveria essas divisões. Jesus disse: eu não vim trazer paz, vim trazer guerra. E não é contraditório isso. Mas peraí, eu estou ouvindo que eu tenho que seguir a paz com todos, mas Jesus não veio trazer paz? Como assim? Não estou entendendo. Está tudo certo. Não tem nada contraditório. Vive em paz com todos. Busque agradar as pessoas, desde que você não desagrade a Deus. Agrade as pessoas, mas não a qualquer custo. Siga em paz com todos, se possível. Porque para eu estar bem com uma pessoa, eu tenho que me anular, eu tenho que ir contra Deus, eu tenho que fazer o que é errado, então eu vou romper com ela, não vou me submeter a ela. Está claro isso? Amém, pessoal? Então, assim, se tem pessoas que nós queremos agradar, são os nossos filhos. Sim ou não? Quem tem filho aqui? Se tem pessoas que nós queremos agradar, fazer o bem, são os nossos filhos. Mas pais que realmente amam os seus filhos, não dão tudo o que os seus filhos pedem. Pais que realmente se importam, amam os seus filhos, dão o que eles precisam e não tudo o que eles querem. Isso quer dizer que muitas vezes eles desagradam seus filhos, eles dizem não aos seus filhos. Na cabeça de muita gente, amar, sinônimo de amor, né? É assim, eu fazer, eu dar tudo que a pessoa pede. Eu fazer tudo que a pessoa acha, pensa que deveria receber. Aí eu estou amando. Entendeu? Aí eu estou amando. Se você decidir viver para Deus, viver para a sua família, e viver para a família é viver para o seu cônjuge, para os seus filhos, e viver de forma mais restrita, muitas vezes você é questionado: cadê o seu amor? Cadê o amor? Como pode ser um crente falar de Jesus se não anda em amor, não pratica em amor? Ou seja, né, para eu mostrar que eu amo, eu tenho que estar no meio, eu tenho que fazer o que as pessoas acham que eu devo fazer? Não. Tem que fazer o que Deus manda. Tem que viver para Deus. Amém, gente? Então, em nome de Jesus, aprenda com Jefité. Jefité é um grande exemplo de alguém que sabia quem era Deus, quem ele era, né? E que se posicionava, né? Escolhia bem as suas guerras. Tem guerras que são desnecessárias, não entra. Mas quando entrar em guerra contra você, você não tem escolha, você tem que guerrear. Tem que se posicionar. Fique em pé, por gentileza. Coloque a mão no seu coração, com seus olhos fechados.
O que essa palavra diz ao seu coração? O que ela te ensina? Você sabia que tem muita gente doente porque não consegue dizer não? Gostaria de ter dito não, gostaria de ter se posicionado, mas é tão dependente da aprovação das pessoas, que ela diz sim, querendo dizer não, e depois ela entra numa revolta consigo mesma, entra num conflito íntimo, porque ela gostaria de ter dito não, mas por covardia, por dependência de aprovação, ela disse sim. E o Senhor não nos chama para viver dessa forma, nos chama para viver de forma livre. Deus quer o seu povo livre. Você não tem que viver em função de agradar as pessoas, mas agradar a Deus. E é óbvio que se você viver para agradar a Deus, você será uma pessoa agradável, mas não vai se curvar ao que não é certo, ao que Deus não tem com você. E muitos não entendem sobre propósito. E quando você decide viver com propósito, realmente você vai incomodar pessoas. Você vai incomodar. Como nós, daqui a pouco, mês que vem, nós entramos nos 52 dias. Quantos que relatam conflitos familiares em períodos de propósito? Quantos que não recebem aquela pressão, aquela cobrança? Ah, mas agora vai todo dia para a igreja. Para que isso? Isso é desnecessário. São pessoas que não entendem de propósito. Não entendem. Quantos pais que já deserdaram seus filhos, porque os filhos decidiram viver para Deus. Já tivemos muitos casos de pessoas que decidiram, escolheram Jesus e o cônjuge, né? Não quis aceitar a fé, não quis manter o casamento. Eu digo descrente, né? O incrédulo botou o crente na pressão, né? Na parede. Você vai ter que escolher ou Deus, ou a sua fé, ou o nosso casamento. E a pessoa escolheu, vou ficar com a minha fé. E a pessoa foi embora. E é isso mesmo. Lute até o fim, mas se tiver que escolher, escolha Deus, escolha a sua fé, não negue Jesus por nada. Muitas vezes Deus trabalha no coração do descrente, Deus converte o descrente através do crente, do exemplo do crente, mas há esses casos que a pessoa é tão cega, dura, que ela não aceita. Então nós temos que fazer as escolhas corretas. Nós temos que ter coragem para dizer sim, quando devemos dizer sim, não, quando devemos dizer não. E não permitir que a opinião, a vontade... Quantas vezes eu já disse não para minha mãe? Quantas vezes eu já frustrei a minha mãe? Ai, filho, gostaria tanto que você passasse o final do ano, viesse no Natal, viesse... E eu digo, mãe, eu tenho um propósito, eu estou na igreja. Não dá. Não dá. Já foram tantos nãos, que hoje já... né? Ela sente ainda quando ouve um não, mas respeita o não, que já entendeu, e nós temos que deixar claro para todos, quais são os nossos princípios, valores, e o que nós vamos escolher, como vamos, né, nos portar. Senhor Jesus, eu oro nesse momento, pedindo ao Senhor, que essa palavra esteja descortinando, abrindo a mente, ajudando cada um, meu Pai, se situar e se posicionar.
que ela aprenda com esse grande exemplo de fé, de homem de Deus, de alguém que sabia quem era e, meu Deus, como lidar com essas situações. Um homem que não se intimidou, um homem que defendeu o que era seu, um homem que buscou a paz e viver em paz, mas que não temia enfrentar guerras quando necessário. Então que ela saia daqui, meu Deus, com esse mesmo espírito, que ela saia daqui, meu Deus, com esse mesmo espírito, pronta para enfrentar o que tiver que enfrentar, para dizer não, quando tem que dizer não, sim, quando tem que dizer sim, para, meu Deus, impor limites. Eu gosto de ver Jefité dizer não, aqui você não entra, esse território é meu, essas terras me pertencem, e ele não recuou, e o Senhor espera essa postura do seu povo, essa postura. Ajuda-nos, meu Pai, a cedermos quando tivermos que ceder, mas também endurecer quando tiver que endurecer, porque o Senhor mesmo diz que ao indomável se revela também indomável. Então o Senhor espera encontrar em nós um espírito forte, uma postura firme, e jamais medo, intimidação, covardia, aceitação. Fortalece o teu povo, Senhor, que saia daqui um povo seguro, um povo forte, que ela seja liberta, meu Pai, dessa necessidade de aprovação, de aceitação, em nome de Jesus, que ela seja liberta disso, meu Deus, que ela não tema se posicionar diante de pessoas. Nós já ouvimos, meu Deus, que o maior medo que as pessoas têm é o medo do homem, e Jefité mostrou que não temia o homem, não temeu os amonitas, não temia nada, porque a verdade é essa: quem teme o Senhor não teme a nada. Então, meu Deus, nos ajuda a temer o Senhor verdadeiramente, porque se nós tememos o Senhor, nós vamos viver com integridade, vamos praticar justiça, vamos falar a verdade, seremos, meu Deus, pessoas íntegras, verdadeiras, sinceras, e contra isso não há nada que o mal, que o diabo possa fazer. Então, meu Deus, que sai daqui um povo forte, seguro, um povo, meu Deus, que defende as suas fronteiras. Obrigado por essa palavra, obrigado pelo que o Senhor fez aqui, obrigado, meu Deus, pela direção que nos deu. Eu agradeço porque eu creio que nós saímos com uma outra visão, uma outra postura na vida, diante das pressões. Muito obrigado, Senhor. Amém, amém, amém. Graças a Deus, amém.